Jaconé, o que é isso, qual a importância, né, dessas rochas. E nós estamos vendo, né, vocês acabaram de assistir aí, existe toda uma questão, né, uma política aí em torno da construção desse terminal, e que do nosso lado, né, dos pesquisadores, a questão básica é que esse terminal ele vai interferir na existência dessas rochas. E o meu objetivo aqui é mostrar o significado dessas rochas. O título dessa palestra, né, é a importância dos beach rocks para Maricá e Jaconé, mas eu espero que no final vocês compreendam que essa importância ela vai muito além de Maricá Maricá e Saquarema, mas aqui a importância vai muito além desses dois municípios, tá? Deixa eu colocar aqui Bom, tá aí. Essa é a nossa paisagem. Essas aqui são as rochas, né, das quais nós vamos falar aí. Ponta Negra lá no final. Bom, beach rocks no Rio de Janeiro, tá? Primeiro, o que são essas rochas? Beach, né, praia, rock, rocha, rochas de praia. A tradução, né, utilizada é mais nesse sentido, rocha de praia ou então arenito de praia. Mas o termo, né, técnico corrente, né, que se utiliza mesmo é beach rock. Aqui no Rio de Janeiro nós temos essas ocorrências aqui, já estudadas, algumas com dissertações de mestrado, teses de doutorado, em São Francisco de Itabapoana, Rio das Ostras, Ilha do Cabo Frio, Restinga de Maçambaba, Jaconé, é o nosso caso aqui, Itaipuaçu, Baixada de Jacarepaguá, e existem alguns outros que são submersos. É isso que eu queria te perguntar. Itaipuaçu entra nesse caso? Porque, por exemplo, em Itaipu, Camboinhas, Itaipu, eu ouvi dizer que as beach rocks elas estão subterrâneas, embaixo daquela duna onde tem sambaquis e não sei o que, foi o que eu ouvi falar. Tem algumas ocorrências ali e principalmente submersos, em cotas aí de 80 a 110 metros. E Itaipuaçu? Itaipuaçu que eu estou falando. Itaipuaçu. Tá, é submerso. Itaipuaçu, então. Submerso. Ela só vem aflorar em Jaconé? Não, porque Jaconé, aí que tá. Cada uma dessas aí é uma diferente da outra. Ah, tá. O que faz também, né, que cada uma tem a sua singularidade, e a de Jaconé é especial, bastante especial. Tem outras afloradas ou é só a de Jaconé? Tem outras. Em Arraial também tem, na ilha de Cabo Frio ela aflora, na Ilha Grande também tem né, forma uma laje também, mas todas diferentes, porque são histórias diferentes, tem questões da evolução geológica que é diferente. Bom, essas rochas elas foram estudadas recentemente. E eu vou inclusive deixar depois um trabalho, que é um trabalho que ele é de 2011, mas foi publicado esse ano na Revista Brasileira de Geociências, que é a revista mais qualificada, né, nacionalmente na área de geologia. E por esse trabalho, né, eu participei dele também, o professor Fábio participou no início também, foi obtida essa idade aí, 8.198 a 7.827 anos, para esse beach rock de Jaconé, o que o coloca como o mais antigo do estado do Rio de Janeiro. E durante toda essa palestra aqui, eu vou encaminhar para a questão, né, que a gente chama de patrimônio, que é o patrimônio geológico. E esse patrimônio ele é construído através de vários atributos. A idade é um deles. Maricá tendo, né, rochas, como tem em outros municípios, mas tendo uma rocha que é a mais antiga, isso confere um valor a mais, um valor adicional. E tudo isso vai qualificando esse sítio
né, como de importância, não só para o município, a gente vai ver também para fora dele. Tá? Essa idade ela foi obtida através de amostras que foram para o Centro de Estudos Isotópicos Aplicados da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, e aí, né, de lá eles nos enviaram esses dados. Ok, qual é o contexto geológico? Isso daí, na verdade, é um mapa geológico simplificado, né? Então está aqui a Lagoa de Japoné, a praia. Essa parte aqui é a ocorrência do beach rock, a ocorrência que fica mais visível, aquela que está imersa, sendo que essas rochas elas ocorrem também um pouco para cá e um pouco para cá, só que de forma descontínua e muitas, né, para dentro aqui da linha d'água. Tá? Uma questão importante, beach rock é uma rocha sedimentar. Aqui essa parte escura, né, é um tipo de rocha, uma rocha metamórfica. Essas outras aqui também são rochas metamórficas. Essa parte aqui do entorno das lagunas são sedimentos, é material que não é consolidado. Mas o que a gente tem de consolidado em termos de rocha, predominantemente, são rochas metamórficas. Uma ocorrência de rocha sedimentar, entre tantas outras, né, de rochas metamórficas, faz com que essas rochas sejam, né, chama a atenção. Principalmente porque esse tipo de ocorrência de rocha metamórfica, ela é predominante no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é predominantemente um estado metamórfico em termos de rochas. Então você encontrar, por exemplo, rochas sedimentares, não vou dizer que é uma raridade muito grande, mas é raro. Então aqui nós temos, tanto é que essa ocorrência é pequena se comparado com as outras, né, os outros tipos de rocha. Mais um elemento para dar um valor a mais a essa ocorrência. Aqui numa imagem do Google, né, para a gente ir localizando a Lagoa de Japoné, a Praia de Japoné, Ponta Negra. Aqui nesse mapa, só para a questão que eu coloquei aqui, é só para a gente localizar o limite aqui, né, a divisa entre os municípios de Maricá e Saquarema, e essa divisa ela passa aqui pela Lagoa de Japoné. Saquarema está ali compartilhando com Maricá, né, dessas rochas. Vamos lá. Aí aqui um pouco mais próximo, nós já podemos perceber o que, né? A Ponta Negra está para cá. Não sei se vocês estão notando aqui, né, que tem algumas variações aqui na linha d'água. São algumas marolas que estão sendo provocadas por conta da presença dessas rochas aqui. Tá? Elas formam uma irregularidade aqui, né, na faixa de areia. Então, são as rochas que estão aqui presentes e dá para perceber que tem uma parte, né, bem para dentro da linha d'água. Vou aproximar um pouquinho mais. Então aqui a gente consegue enxergar bem os pontinhos aqui, né, pretos, a rocha emersa, mas tem uma boa parte dela que está submersa. Essa parte aqui, ela, às vezes, né, uma parte dela, ela aflora em função do regime de marés. Quando a maré está mais baixa, você tem um maior afloramento. Quando ela está mais alta, ela fica mais afogada, digamos assim. Continuar. Aqui mais próximo ainda, e dá para a gente tentar, né, ver aqui uma comparação em termos de dimensão, né, com automóveis aqui, e a dimensão aqui das nossas rochas, né? Então ela forma essa faixa aqui, uma faixa contínua de mais ou menos 1.100 metros, sendo que descontinuamente dá para acompanhar ela por um pouco mais de 3 quilômetros. Contando com a que está no promontório ali na Sapuxia? No promontório você diz na Ponta Negra. Na Ponta Negra. A Ponta Negra é outro tipo de rocha. Ah, ainda é outro. A Ponta Negra é outro tipo de rocha. Que É ali rocha também tem, metamórfica, é rocha Mas ali metamórfica. não tem pra beach rock ali? Não. Na Ponta não? Negra é uma rocha metamórfica que ela é cortada por uma rocha ígnea, preta, que a gente vai ver um pouco dela aqui misturada no beach rock. Mas não é rocha sedimentar na Ponta Negra. Tá legal. É rocha metamórfica com uma ocorrência de rocha ígnea.
Tá, então o beach rock mesmo está na linha da o beach rock está aqui na linha da praia, tá? Aqui uma visão deles, tá? Para lá, né, a visão de quem está olhando para Saquarema. Esqueci aqui, inclusive, o professor Fábio ali, que a gente foi lá. Vamos lá. E aqui a visão, né, aquela visão para Ponta Negra, Maricá. Uma parte dela, né, que está aqui submersa, lembrando aqui aquela imagem, né, como é que essa rocha ela vai entrando. Dá para voltar assim? A questão da paisagem. A questão da paisagem é um atributo importante para a caracterização, né, de determinados sítios geológicos. Tá? Uma paisagem natural que ela tenha algum tipo de relação com a cultura, com a sociedade, ela se torna uma paisagem, eu vou falar assim primeiro, uma paisagem especial. Mas na verdade o nome técnico, né, que é até uma categoria geográfica, é paisagem cultural. Os beach rocks, nós vamos ver que eles tiveram tanto uma relação no aspecto histórico, com a história da ciência, como também no aspecto pré-histórico, o que configura realmente, né, esse sítio como uma paisagem cultural. Por que isso é importante? Vocês devem ter tido acesso a essa notícia, de que a cidade do Rio de Janeiro foi recentemente agraciada, né, com o título da Unesco em função da categoria paisagem cultural, que nada mais é do que uma paisagem natural que tem uma relação com a sociedade e a sua cultura. Havendo, né, então, essa conjugação de fatores, você tem a caracterização. Então, esses beach rocks, eles têm uma importância aqui em relação à paisagem, por se constituírem em uma paisagem cultural. E nós vamos ver mais detalhado qual é exatamente essa questão cultural. Se usa o termo geoarqueologia, não? Que seria, né? Quer dizer, não sei se eu que inventei, eu só sei se isso existe, só para não ficar falando bobagem. Arqueologia, ou então... Geoarqueologia não rola. Não conheço. Geralmente fala de ser humano, né? Aí fala mais da parte geológica. Aqui tem um aspecto arqueológico que a gente vai ver. Bom, a gente já viu? A importância pelo aspecto sedimentar. Aqui nós já estamos vendo, né, um pouco dessa rocha e como ela ocorre de formas diferentes. Tá? Estão vendo aqui essas linhas, né? Elas não estão bem horizontais, mas ela já apresenta bem, em termos científicos, qual é a importância do beach rock. O beach rock nada mais é do que uma antiga linha de praia, uma antiga praia, um antigo local em que marca o encontro do mar com o continente. Então, onde tem beach rock, nós sabemos que é uma linha de praia. No caso aqui, fica uma coisa óbvia, porque essas rochas estão aqui na areia da praia. Mas se eu estou dizendo que o beach rock, ele sempre marca, né, uma praia em tempos pretéritos, e aqueles beach rocks que eu falei no início, que estão a cotas de 90 a 110 metros, 90 a 110 metros de profundidade, eles marcam antigas praias. E quando a gente encontra beach rocks em cotas aqui, né, no continente, né, positivas a 5 ou 10 metros que seja, significa que já teve praia nessa altitude. Então, o beach rock, ele sempre marca, né, uma linha de praia. No caso aqui, nós temos essas ocorrências na praia atual, mas temos aquelas ocorrências que vão entrando ali pela linha d'água. O que significa que essas rochas foram formadas em uma época em que o nível do mar estava mais baixo que o atual. Mais baixo que o atual. E aí, o que a gente faz para confirmar isso? Aquela idade, 8.180 anos, 108 anos, pelos estudos que foram feitos aqui no litoral do Sudeste, o professor Fábio fez estudo aí sobre isso também,
essa idade aí de 8.000, 7.000 anos, existem evidências claras de que o nível do mar nessa época estava bem abaixo do atual. O que então condiz, né, com essa informação aqui que o Beach-Rock está nos passando. Professor Vitor, cada linha que aparece na pedra, ela representa uma altura de mar ou é simplesmente erosão eólica? Não, eólica não. É toda uma construção marinha que são camadas. Né? São camadas de sedimentos ao longo do tempo. Um sobre o outro. Não, e aí, não a linha d'água. Hã? Não a linha d'água. Não necessariamente a linha d'água, porque essas rochas, elas são formadas numa faixa, geralmente a faixa entre marés, né? Entre a maré baixa e a maré alta. Tá? Um aspecto importante, esse tipo de estrutura, né, que eu já falei que ser uma rocha sedimentar é raro, né, é uma estrutura muito importante para estudos. Alunos aí da área de geociências, é muito importante, né, ver no local, in situ, esse tipo de estrutura. Estudos mais detalhados, né, vão mostrar que essas estruturas, essas linhas aqui, elas formam determinados ângulos que dão muitas informações. Exemplo, né, a angulação aqui, né, desse material aqui está na faixa de 10 graus. Isso é muito importante, porque mostra que a gente teve, né, um ângulo, né, chamado da face de praia, mais ou menos, né, com essa inclinação, e que mostra um regime de praia específico, como o atual. O regime de praia, a praia atual também tem uma angulação muito próxima dessa daqui. Então, existem vários estudos, e a importância dessas rochas estarem lá para que as pessoas possam ter acesso é importante. Aqui já uma outra forma de ocorrência, com esses blocos aqui pretos. Isso daqui é diabásio, é rocha vulcânica. Essas rochas aqui são o mesmo tipo de rocha daquela preta que ocorre lá na Ponta Negra, a rocha ígnea, que ocorre lá na Ponta Negra. E ela está aqui de uma forma arredondada, trabalhada pelo embate aí das ondas e cimentada, né? Esse é o termo técnico que a gente usa, né? Solidificada por essas rochas sedimentares. Professor, essas linhas, elas também demarcam o tempo? Essas linhas que estão... Elas têm uma relação temporal, porque a que está no topo, ela é mais recente do que a que está lá na base. Você pode marcar as datas pelas linhas, as datas... A idade, né? A idade... Dá para se marcar uma cronologia, né, de eventos. O que está no topo é mais recente do que o que está na base. Agora, essas rochas, elas são constituídas, né, por alguns pedaços, né, alguns materiais orgânicos. E são esses materiais que são datados. Então, todas aquelas linhas, elas podem ser datadas. E aí você vai obter idades absolutas, né, de cada um daqueles feixes, né, daqueles sete. Aqui uma outra forma, né, dessa ocorrência da rocha, que ela tem, digamos assim, caras diferentes para uma mesma rocha. O que também não é comum em outros pit-rocks, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. O de Cabo Frio, né, o professor Fábio conhece lá, ele tem basicamente um único jeito, né, de ocorrência. Quais são os estados onde ocorre isso fora do vários estados do Brasil. Vários estados. Pra cima, no Nordeste, no Nordeste é muito fácil isso, porque eles costumam chamar de arrecifes. São os arrecifes. Os arrecifes são beach-rocks. Tá? Diferentes desses aqui. Tá? Cada um tem as suas particularidades. Esse daqui, ó, forma, né, uma laje bem diferente desse, que é diferente desse aqui também. Mas todas essas diferenças estão concentradas aqui, são os beach-rocks de Jaconé. Eu cheguei atrasada na palestra, mas eu quero saber se você já comentou, se existem alguns beach-rocks, se você citou em Maricá, fora da linha da praia, tipo na montanha. Não que tenha sido pesquisado, encontrado, né?
Maricá, que esteja marcado. Que esteja marcado. Porque alguém já tem comprado, feito algum trabalho, identificado, não. Tá. Só esse daqui. E tem essa importância petrológica, né? Petrológica é o estudo, né, da Petros, que é rocha, né? Em função também da ocorrência, né, desses materiais. Apesar de olhar assim, parecia que dá para retirar aqui com a mão, porque isso daqui é fortemente cimentado. Nem uma marreta como essa aqui consegue quebrar direito aí essa rocha. Vocês tentaram pelo jeito. Tentamos, né? Aliás, eu trouxe aqui, né, para o pessoal. Sei que todo mundo aqui é de Maricá, mas às vezes as pessoas podem querer aí interagir um pouco, né? Essa aqui é a rocha, e vocês vão ver que é um pouco diferente daquela ali, tá? Mas essa daí é daqui? É daqui, essa é daqui. E vocês vão ver que ela tem uma parte de composição que é chamada clástica, que são os minerais, quartzo, e uma parte que é bioclástica, que são os fragmentos de conchas. Foram nessas conchas, pode passar, foram nessas conchas que foi feita a datação, que deu aquela idade de 8.000 e poucos anos. Né? E a importância paleoambiental, que acabou, já falei sobre ela, né? Essas rochas, né? Elas marcam antigas praias. Dessa forma, elas marcam também qual era a condição ambiental do local em que elas foram encontradas, se foi na praia atual, se foi numa cota mais alta, se foi submersa. Então ela tem essa importância paleoambiental. E aí a nossa situação. Nossa situação aqui. Né? Peguei essa figura aqui da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, então acredito que seja, né, oficial. Já mudaram um pouquinho, aumentaram. Mudou um pouquinho, né? Tá. Aquele braço ali, ele vai até a costa. Veja. Esse aqui, outro lado. Esse Fica bem paralelo, bem juntinho ao promontório. É o Esse promontório. aqui, ele junta aqui. Esse aqui ele continua pra cá. Ah, sim, ele continua para cá. Tá. Então, essa construção, ela acaba interferindo, né, na própria existência dessas rochas. Aí eu fiz aqui um exercício aqui para a gente poder identificar bem, né, a partir dessa imagem, localizando, né, a ocorrência, né, dessas rochas. Pode passar aí. Só uma curiosidade. O sistema lagunar, tanto de Maricá quanto de Saquarema, Jaconé, há muitos anos atrás eram baías, né? Que aí, com o tempo, foram criando os cordões das restingas e tal. Existe a ocorrência dessas beach rocks no entorno da Lagoa de Jaconé, assim, você pensando que, ou isso é bem anterior, quando era Bahia, foi bem antes da... Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sou meio ruim. Deixa eu ver se é isso. Essas rochas, né, beach rock, até agora identificadas só aqui. Só aqui. Já foram feitas pesquisas aqui nessa região toda. Tá? O que se identificou dessa rocha beach rock é só aqui. Mais aqui pro lado da laguna aqui de Jaconé e tal, sedimentos. E mais para trás, aí a parte quando já vai chegando a serra, né, aí são aquelas rochas metamórficas, principalmente. Mas beach rock mesmo só... E por isso a importância delas, pela raridade delas acontecer. Né? A raridade dessa ocorrência, né? Isso dá um valor a mais. Aproximadamente 7 mil anos. Então vamos lá. Essa rocha tem 8 mil. Então tá aqui, ó. Eu marquei aqui, né, essa parte que ela é mais contínua, mais ou menos 1.200 metros. Tá? Mas ela ocorre um pouquinho para cá, ocorre um pouquinho para cá também. Mas decidi marcar essa parte contínua, que é a parte também que aparece lá no nosso trabalho, a rocha contínua. E alguns pontos de amarração, alguns pontos de referência. Tomei aqui essa rua, tem aqui esse cruzamento, essa rua aqui ela é praticamente perpendicular à linha de costa. Então, você imaginando nessa rua cortando aqui, nós temos uma parte do beach rock à direita. E pegando aqui, né, esse outro ponto de referência, tem uma parte aqui meio desmatada.
tem aqui, tem uma subidinha aqui, e essa outra rua, que projetando também, cortaria o Beach-Rock aqui, tem uma parte dele para a esquerda. Então tem uma parte dessa rua para a direita, tem uma parte aqui nessa projeção para a esquerda. Então vamos lá. Então aqui os mesmos pontos, né? Essa rua aqui, né? Tem uma parte aqui para a direita e aquela parte desmatada, subidinha, essa parte aqui que é o estaleiro, né? Ele está coincidente com aquela rua. Então toda essa parte aqui do Beach-Rock está dentro aqui do nosso terminal e ainda tem algumas ocorrências por aqui. Detalhe, quando aquela questão, se for no estudo de impacto ambiental do emissário submarino, do Converge, são 5 estaleiros, então é ampliar para o lado mesmo. Para cá, né? Então aí a tendência, né, como ela está falando, vai até seria Saquarema mesmo. Aqui. Eu já ouvi isso na universidade mesmo, alguém falando, não, mas pelo menos preservou essa parte aqui. Só que... Pelo menos. Acontece. Só que essas próprias estruturas, entrando aqui pela água, existe aqui uma dinâmica de circulação. Existe uma dinâmica de circulação. E seja ela, né, eu não conheço exatamente qual é essa circulação, mas seja ela qual for, é claro que essas estruturas aqui vão interferir e que vai ter um reflexo aqui na praia. Tá? O pessoal está falando do Porto do Açu, eu me lembrei ali. Se alguém quiser depois. Eu me lembrei um pouco a sul, né? A sul do Açu, tem ali Barra do Furado, não sei se alguém conhece aquela localidade, onde foi colocado ali, né, algumas barreiras, são guias correntes, e o que aconteceu? De um lado houve erosão e do outro lado houve um assoreamento, isso é um alargamento. Então é claro que essas estruturas aqui vão afetar, né, como um todo aqui a nossa praia, fora a questão de aterro, essa coisa toda aí que... Está saindo de Atafona e indo para Grosseiro. Isso, né? E que vai afetar de sobremaneira, vai impactar bastante aqui as nossas rochas, condenando, né, provavelmente a um desaparecimento caso isso venha se tornar realidade. Até contando com o próprio movimento da praia, né? Da onda que retira sedimento de um lado, deposita no outro, estruturas, depois tira do outro e deposita no mar, que vão interferir aqui com esse ambiente todo. Então qual é essa é a parte que aí nos preocupou bastante, nós pesquisadores. E aí o motivo da minha vinda aqui, representando também o grupo de gestão provisória do Geoparque Costões e Lagunas, que nós entendemos, né, que caso isso venha acontecer, vai fragilizar ou praticamente destruir esse geossítio que tem uma importância enorme. Então é nesse ponto agora que se junta, né, essa parte, né, que eu falei até o momento de caracterização, que são esses Beach-Rocks, com essa proposta do Geoparque. Então, Maricá e Saquarema no contexto do Geoparque Costões e Lagunas. O que é o Geoparque, né? Ele é um território onde o patrimônio geológico é a base de uma estratégia que promove o bem-estar das populações, mantendo o máximo respeito pelo meio ambiente. Geoparque, ele é um território amplo, bem definido, baseado em alguns aspectos e alguns contextos geológicos e que tem na sua interação com a sociedade uma forma de desenvolvimento e o tal desenvolvimento sustentável, porque tem que haver, né, esse máximo respeito pelo meio ambiente. Então, o Geoparque ele veio com uma proposta de desenvolvimento. É claro que do outro lado tem o discurso do Porto, que também veio com uma proposta de desenvolvimento na ótica deles. Então eu vou apresentar aqui em linhas gerais essa proposta do desenvolvimento do lado do Geoparque. Sendo que eu não vou fazer aqui uma apresentação mais ampla do Geoparque, existe essa apresentação já padronizada, é uma apresentação que
vem sendo feita, né, com as prefeituras, porque é importante buscar a adesão das autoridades municipais para essa proposta. Maricá, o prefeito interessou. Ó. Pois é, aí existe já contatos aí com a Prefeitura de Maricá, principalmente através da Secretaria do Meio Ambiente, só que até agora essa questão ainda não se concretizou. Os motivos, né, exatamente a gente não sabe, mas o que eu posso dizer é que os beach-rocks de Japoné, eles são o principal motivo para a inclusão de Maricá nesse projeto do Geoparque. O desaparecimento desses beach-rocks, eu não vou garantir, mas não é uma garantia de que Maricá permaneça dentro dessa proposta. É claro que Maricá tem outros atributos naturais importantes, as lagunas, etc., a parte de arqueológica, sambaquis, tal, mas os beach-rocks, eles são especiais. E é claro que existe todo um comitê gestor e tal, por trás dessa questão do Geoparque, mas do que eu conheço assim, eu não sei se justifica a permanência de Maricá, se não preservar aqui aquelas nossas rochas. Vamos lá. Bom, o Geoparque, ele vem aí de uma estrutura maior, que é da ONU, através da Unesco. A Unesco, então, criou o programa, né, que é o Global Geoparque, Rede Global de Geoparque. A Rede Global de Geoparques, que agora, em 2012, ela está contando com 89 membros em 27 países. Tá? Esse é o dado mais atualizado. Isto é, 89 geoparques em 27 países. E aqui está a distribuição deles. E o que a gente pode notar? A maioria está aqui na Ásia, principalmente na China, tem muitos, e na Europa. Aqui nas Américas nós temos 2 pontos. Um aqui no Canadá, tá? É o chamado Geoparque Stonehammer, e o outro aqui no Brasil. O Stonehammer, né, tem uma página aqui na internet, desenvolve, assim como os outros geoparques, várias atividades ligadas à questão do desenvolvimento sustentável. Uma questão importante, né, é que ele fala aqui, né, que o geoparque, ele fala de geologia, mas ele também trata e fala de pessoas, da sociedade e da cultura. Não existe geoparque se não tiver essa interação, né, com as comunidades, com os seus aspectos culturais. O geoparque, ele não é construído apenas sobre rocha, mas sobre pessoas, né? Essa frase não é minha, é de um dos avaliadores, né, da Unesco. Ele avalia a pertinência da entrada de geoparques nessa rede global. E o outro pontinho que estava aqui no Brasil é o Geoparque Araripe, no Ceará. É o primeiro geoparque brasileiro. Tá? É interessante que eles já colocam aqui na página, né, uma definição do que é o geoparque: um território com limites definidos, possui sítios de grande valor científico, cujos patrimônios cultural, histórico, ambiental, científico e socioeconômico apresentam importância, raridade, riqueza em biodiversidade, contam a história da Terra, conferindo identidade ao lugar. Então, o geoparque, ele mistura todos esses elementos. Tá? O Geoparque Araripe, como eu falei, foi o primeiro aqui do Brasil. Existem já outras propostas brasileiras. Ano passado, 2 propostas foram apresentadas à Unesco, uma em Minas Gerais e a outra a do Pantanal. As 2 foram recusadas, mas vão se candidatar de novo, e nós estamos fazendo um trabalho para levar a nossa candidatura à Unesco. Se aprovado, nós receberemos esse reconhecimento, né, que é um selo da Unesco, dizendo então que esse geoparque faz parte da rede global de geoparques. O nosso geoparque está aqui. Essa faixa toda aqui em azul. Os limites são municipais, embora
os afloramentos, né, os geossítios, eles estejam todos localizados na região costeira, porque ele é um geoparque, né, costões e lagunas. De Maricá até a norte de São Francisco de Itabapoana, perfazendo aí 16 municípios. Niterói não? Hã? Niterói não? Niterói não. Niterói não. Na verdade, esse nosso geoparque ele está com uma área muito grande para os critérios da Unesco. Só que nós estamos com uma base, né, de justificativas boas, mesmo assim a área está muito grande. São Francisco foi o último a se incorporar. Qual é a estratégia? A estratégia é realizar reuniões com as prefeituras. Essas reuniões geralmente são abertas para toda a comunidade, interessados, e nessas reuniões é apresentado, então, eu falei uma apresentação padrão sobre o que é o geoparque, mais detalhado e tal, e a prefeitura faz a sua adesão. Daqui, a maioria já aderiu. E está faltando ali de adesão, né, de reunião, que nós estamos correndo. Quissamã, Maricá, Saquarema. Saquarema eu vou correr atrás com o secretário de Meio Ambiente. Olha só, eu não lhe apresentei, ela é lá de Saquarema, presidente da associação, é a Ana Cristina, e ela vai ser... Tava lá com a gente lá, Vou falar com ele. É que ela chegou depois e ainda não fiz essa apresentação, mas depois eu vou falar da Ana. Nós estamos tentando aí esses contatos, né? Então, Maricá, Saquarema, Quissamã, Rio das Ostras e Casimiro, que estão faltando. Os outros todos já fizeram a sua adesão. Os prefeitos, vice-prefeitos já assinaram a carta de adesão. Você sabe que talvez fosse interessante, né, fazer chegar essas informações aos candidatos a prefeito. Outra coisa, tem uma forma que a população, independente de questão de governo, possa ajudar para vocês? Eu acho que é uma questão que eu quero perguntar isso no final. Se existe a população, enquanto o seu direito de cidadania, de morador, possa colaborar também para a implantação desse projeto, independente de vontade administrativa de política, e sim uma vontade política administrativa do cidadão, do morador. Eu acredito que sim, porque o que está sendo feito, como eu falei, é primeiro essas reuniões com as municipalidades. Então é preciso que as autoridades municipais queiram aderir a esse projeto. Então essa adesão é feita por uma carta, né? Eles assinam uma carta em português e inglês, que vai ser anexada a um dossiê e enviado posteriormente à Unesco. Mas depende da prefeitura, né? Quer dizer, o cidadão, mesmo ele se unindo, se a prefeitura não quiser, so long, né? A questão é que nas outras todas, né, que é a maioria dos municípios, nós não encontramos nenhuma situação assim de dificuldade. Mas Maricá é uma belezinha. Então, para nós estamos exatamente nesse momento aqui com vocês, como o que fazer. Nós não encontramos isso antes. Em todas as outras marcou, fomos lá e o prefeito e tal, o outro, né, representante municipal foi e aderiu. Aqui nós estamos nessa situação, com os outros municípios às vezes é só uma questão de falta de comunicação, ou então, em função desse aspecto aí da chegada de eleições, está havendo muita troca, né, de pessoas, então alguns contatos nós perdemos, a gente estamos tendo que refazer esses contatos e tal, mas são situações que nos outros casos não aconteceu assim, foi tudo muito rápido. Então eu acho, como a Ana falou, que é possível da população, né, de segmentos organizados ajudarem aí nessa estratégia para adesão. Agora, a sociedade civil ela pode exercer pressão sobre a sociedade política, mas é necessário que a sociedade política concorde em aderir ao geoparque. Mas olha só, tem que ser a nível do executivo ou do legislativo? Seria o suficiente? Por exemplo, a gente conseguisse que a Câmara decretasse, fizesse alguma coisa, uma moção, esse tipo de segmento legislativo.
tudo isso vai compor esse dossiê que eu falei, né? Então nós temos as cartas de adesão. Uma carta assinada lá pela garotinha, pela Rosinha Garotinho em Campos, que eu vi o garotinho, pela Rosinha em Campos. Uma outra carta assinada pelo prefeito de tal. Isso daí forma um padrão. Na hora que esse dossiê for avaliado, é interessante que se tenha um padrão, né, de todos os prefeitos, quem for avaliar lá, não, né? Olha, todos os 16 prefeitos aderiram. Então, é uma coisa que depois vai ser avaliada, né, posteriormente. Então, algumas empresas também, né, a Petrobras está nesse projeto, ela também já... Ela já assinou, não assinou? Já assinou. Isso eu vi ali naquela do CIGEP, não é isso? Ela assinou já esse processo todo, ela está tem universidades, né? Tem universidades que estão aí nessa proposta. A UF aqui com a gente, a UFRJ, tem uma universidade de Zurique, né? Que é a Etherhall, que tem um casal de pesquisadores brasileiros que trabalham lá, que estão nesse projeto também, ela já aderiu. Então, são algumas instituições, né, que estão criando, né, esse corpo de documentos que vão ser anexados nesse dossiê. O que a gente está avaliando é isso, né? Nós começamos já com os prefeitos assinando. Então, o ideal é que os 16, né, façam essa adesão. Bom, uma das estratégias para a construção desse geoparque são algumas ações que já vêm sendo feitas aqui nesse território há alguns anos. E isso é um diferencial da nossa proposta para outras propostas de geoparque. Por quê? Esse tipo de trabalho que culminou aqui no projeto Caminhos de Darwin e que tem a sua base no projeto Caminhos Geológicos do Governo do Estado, é uma iniciativa pioneira no Brasil que começou aqui no estado do Rio. Então, aqui no Rio começou esse tipo de trabalho, que depois foi exportado aí para alguns outros estados. Então, nós temos já um know-how bem diferenciado, né, de outros candidatos. Tá? O projeto Caminhos de Darwin, né, ele resgatou, né, a passagem de Darwin aqui pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, em 1832. Então, nós fizemos um levantamento, né, do roteiro dele. Ele passou aqui por 12 municípios. Em cada um desses municípios foi implantado um painel informativo com dizeres, né, de Darwin, né, sobre o que ele viu, sobre o que ele achou de cada um desses locais. E isso aqui acabou se transformando em quê? Em um itinerário cultural, nos mesmos moldes que existe lá na ONU. E que a ONU, ela reconhece isso, itinerários de valores histórico-culturais. Esse é o itinerário desse. Só que ele tem um atributo a mais além do histórico, um atributo científico, porque foi feito por um grande naturalista, talvez o maior, né, de todos os tempos, o que dá um valor muito grande aqui para o nosso geoparque. E aí vocês vejam aqui que nos pontos 3 e 4, né, Maricá e Saquarema. Em Maricá, né, teve um ponto importante aqui da passagem de Charles Darwin, que foi na fazenda Itaucaia, Itaipuaçu, onde hoje tem aqui um painel do projeto Caminhos de Darwin, com dizeres de Darwin, né, sobre essa passagem dele lá. Aqui está a fazenda toda, a pedra de Itaucaia. Pode dar uma avançada. Darwin saiu de Maricá, foi para Saquarema, né, veio aqui nessa localidade, né, aqui nesse mapa antigo de 1767, chamava de Mandetiba, mas que hoje, né, o local lá é Manitiba, né, e que tem o Sambaqui, né, um sítio arqueológico nesse local. E aqui foi o dia em que o painel foi inaugurado lá, na exposição que nós fizemos, e que hoje ele serve, né, de apoio também para o ensino, né? Aqui são estudantes, são meus alunos, né? Uma das vezes que eu estive lá, e a gente faz os trabalhos lá misturando geologia, porque Darwin, apesar de ser famoso na área biológica, ele foi um excelente geólogo também. Então mistura biologia, geologia, história e arqueologia. Mas
tem uma relação forte aqui em Saquarema, né, com essa parte arqueológica, você está falando aí da arqueologia, né? Ali é o Sambaqui da Beirada, é o Sambaqui que está mais musealizado, digamos assim. Então, ele foi trabalhado por uma pesquisadora chamada Lina Naipe, que já faleceu, e ele hoje é aberto a visitações, tanto para fins turísticos, né, quanto para fins aí de estudos, tá? Qual é uma relação interessante? Esse Sambaqui ele foi datado, tá? Foi datado em 4.600 anos aproximadamente, vestígios de atividade do homem pré-histórico. E o que foi encontrado entre tantos outros achados, né? Aqui tem crânio e tal. O que foi achado aqui no Sambaqui, especialmente no Sambaqui da Beirada? Fragmentos do beach rock de Jaconé foram encontrados aqui, o que indica que o homem pré-histórico ele utilizava, né, dessa rocha, ele ia lá em Jaconé, pegava fragmentos dessa rocha e levava lá para os seus locais que se transformaram depois em sambaquis. Então, o Sambaqui ele acaba tendo uma relação, né, a gente consegue fazer uma relação da arqueologia, da cultura com a rocha, o que aumenta mais o valor da rocha e a necessidade de proteção também. Isso aí acaba entrando para o aspecto cultural. Tem um bloco carnavalesco lá que, na época de São João, ele coloca, né, o Sambaqui. Ela é líder de um bloco lá. É esse? Não, foi o seguinte samba. Esse é o segundo, depois do meu. É o segundo mais antigo. Pois é. Isso daqui já mostra como o aspecto científico, arqueológico, ele começa, né, a interagir com a sociedade. E é disso que o geoparque precisa, né, que a gente viu lá naquela definição. O geoparque ele não se constrói apenas sobre rocha, mas sobre pessoas e a sua cultura. Você tendo esses aspectos aí, você consolida a formação desse geoparque. Uma outra, né, ação que ajudou a estruturar esse geoparque, talvez a principal, foi o projeto Caminhos Geológicos do Governo do Estado, do Departamento de Recursos Minerais. Antes de ir para a UF, eu trabalhava aqui também. Que não passa por Maricá, né? Não tem painel em Maricá. Tá? Você vê em São Pedro, você vê para lá. Tem vários locais. E que foi a estratégia de se levar esse conhecimento geológico para a comunidade em geral numa linguagem acessível, porque a linguagem acadêmica da geologia, ela geralmente é uma linguagem muito técnica, restrita mesmo aos meios acadêmicos. O projeto Caminhos Geológicos ele se propõe a levar esse conhecimento para a população em geral. Aí, nesse sentido, esse aqui foi o painel, né, implantado em Saquarema, próximo da igreja lá, Nazaré. Esse daqui também já é bem próximo já da divisa municipal de Saquarema com Araruama, ocorrência de cromatólogos. E esses painéis eles têm sido utilizados, né, tanto para fins, né, de ensino. Aqui, né, uma excursão da UFRJ. Esse painel aqui ele é em Atafona, onde tem uma ocorrência de erosão. Está dentro da área, né, do nosso proposto geoparque. Hoje ele já não existe mais, porque o mar já acabou com essa parte toda aí. O painel foi retirado. E eles são utilizados então também para crianças aqui, educação infantil. Tá? Esse rapaz aqui ele é guarda municipal ambiental, foi meu aluno também, ele é biólogo. Então ele faz esse trabalho lá, né, mostrando para as crianças tal, essas informações. Aqui é o Rio São João, onde também tem o painel do Darwin. O Darwin passou por lá também. E também para fins turísticos. E aí está a grande questão, o grande mote do geoparque. O geoparque ele tem uma força muito grande calcada no turismo.
porque hoje se sabe que o turismo tem várias segmentações. Antigamente a gente falava de turismo, não era só a questão do lazer, mas hoje tem o turismo de negócio, o turismo esportivo, o ecoturismo e tal, e tem o turismo que se interessa, né, por esses aspectos aí geológicos. Então, um geoparque, ele propõe atrair esse tipo de atividade para esse território. Só que quando o visitante chega, ele tem que ter pessoas ali que saibam, né, como orientar para dizer o que significa isso, por que a Praia Preta se chama Praia Preta, tem um mineral preto ali nas suas areias. Precisa, para esses visitantes, de uma infraestrutura de pousadas, hotéis, restaurantes. Como é um geoparque que está localizado na faixa litorânea, muitas comunidades de pescadores são incorporadas nessa estratégia. Seja, né, com a parte mesmo de gastronomia, artesanatos, tudo isso é incorporado nessa lógica do geoparque. Por isso é que ele traz o desenvolvimento local, econômico sustentável. Porque é necessário que haja uma apropriação das comunidades, das pessoas, a essa ideia, a essa proposta. E aí nós vamos ver que no mundo todo é isso. Tem gente fazendo artesanato lá, mineral, tal, com argila. Tem outros que fazem a parte de gastronomia. Tem outros que fazem só o treinamento para visitações. Isso agrega valor à atividade turística. Os guias turísticos procuram, então, cursos de capacitação para poderem falar melhor sobre esses aspectos aí geológicos. Que bom seria se tivesse, né, no futuro, né, vindo turistas aqui para Maricá e ter pessoas para orientar e falar o que eu estou falando aqui sobre os beach rocks de Jaconé. O geoparque, ele funciona por aí, tá? E ações em andamento, já estamos finalizando aí. Bom, o que a gente tem em andamento? Agendamento de reunião entre as prefeituras e o grupo de gestão provisória do Geoparque Questões e Lagunas. Como eu falei, só faltam aqueles municípios, entre eles Maricá e Saquarema. Então, aí é uma parte, né, quem puder ajudar a que essa reunião seja efetivada, né, seria bom. Encaminhamento dos beach rocks para o reconhecimento pela CIGEP. A CIGEP é a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos. Ela é ligada ao governo federal, a CPRM, que é a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, e é um requisito básico que essa instituição ela reconheça, né, o caráter de importância desses sítios, para que a gente possa também anexar no dossiê e encaminhar depois lá para a Unesco, né? E isso já foi encaminhado. Desenvolvimento de trabalho junto ao município de Maricá. Aí são propostas, né, especialmente aqui minha e do professor Fábio, trabalhos aqui sobre cartografia e aspectos culturais, e depois o professor Fábio pode falar mais sobre isso, e mapeamento de indicadores, né, de paleoníveis marinhos, quer dizer, entre eles, né, estão os beach rocks, que eles indicam, né, esses paleoníveis marinhos, mas existem outros aqui também, e é claro que a gente fazendo trabalho sobre outros, aumenta, né, a quantidade de elementos geológicos importantes aqui em Maricá. Esses trabalhos envolvendo os beach rocks têm uma função também básica, que é a seguinte: um sítio, para ele poder ser efetivamente protegido, preservado, usado racionalmente, é preciso que hajam muitos trabalhos científicos sobre o mesmo. Quanto mais trabalhos, maiores são as possibilidades de reconhecimento do valor desses sítios, de reconhecimento do valor dessas rochas. Para conhecer para preservar. Conhecer para preservar, é isso, né? E esse conhecimento, né, que é feito primeiramente através de pesquisa, né, isso daí está articulado no tripé da universidade, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Esse primeiro trabalho na área de pesquisa, ele depois tem como uma continuidade na extensão, que é esse conhecimento para a sociedade. E esse mapeamento de indicadores envolve aqui tanto Maricá quanto Saquarema.
Divulgação do patrimônio geológico. Esse tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui é algo que ajuda também, né? Esperamos que vocês, né, saiam daqui com algum conhecimento a mais, né, além do que vocês já têm algum conhecimento a mais sobre o que são os BitRocks, a importância deles. Isso é importante para a preservação, né? Conhecer para preservar. Pra gente não parar de falar bobagem, porque eu mesmo tinha umas ideias bem erradas. Não, isso é. E até para corrigir, né, Vitor? Os BitRocks não marcam a separação do... Ah, sim, o professor Fábio está lembrando ali, né? Os BitRocks, eles são rochas recentes, elas não têm aquela questão de marcar separação de continentes. É que é uma coisa que eu achava. Falado pelo vereador, né? Acho que o vereador falou. É só o costão. Só o costão. E a Renata passou pra gente. Isso. Tá até nós botamos no YouTube, quando ela foi com a Kátia, ela falou só do costão. E aí ela explicou, né? Quando houve a separação, esta parte, a parte de Japoné, né, do costão que pertence a Japoné, ela é parte do ponto. A parte que está em Ponta Negra, não. É só a nossa parte mesmo, a parte justamente onde o empreendimento será feito. Que ela colocou aqui toda aquela cadeia, né, que vai à Serra do Mato Grosso, também é parte do continente africano, só que está por debaixo da vegetação. Que aquela parte do canto é a parte que está preservada, que está visível, que ela leva os alunos, né? Exatamente isso, é a parte lá e tem a parte que também pode estar submersa, né? Mas aí, Mas olha o mais só, importante é aquele lado. mas aí olha só que coisa interessante, né? É exatamente isso. A questão que é interessante. BitRock, ele não marca essa questão de separação de continentes. É uma outra rocha. Mas que outra rocha é essa? É aquela rocha, aquela preta lá da Ponta Negra, mas que está lá no BitRock com aqueles blocos arredondados. Se o BitRock ele não marca essa questão da separação, mas ele tem rochas ali cimentadas que tem a ver com a separação. E que outros BitRocks não têm.